Olá pessoal, continuando então o nosso vídeo, falamos sobre a produção de metabólitos secundários pode ser desfavorecida ou favorecida de acordo com condições ambientais que essa planta esteja inserida. Portanto, se eu quero fazer um chá, por exemplo, essa concentração de ativos pode ser muito variada. Então, por isso que a gente não pode considerar uma terapia com plantas medicinais uma terapia única, né? Justamente porque eu não sei a concentração que esses ativos se encontram dentro daquele extrato. Ao contrário, acontece quando nós fazemos um extrato padronizado e produzimos um medicamento fitoterápico. Através desse extrato padronizado, eu tenho então a ciência de qual é a miligramagem do princípio ativo que está inserida naquele comprimido ou xarope, ou a forma farmacêutica que foi produzido aquele fitoterápico. Bom, o metabolismo vegetal ele vai formar então esses metabólitos secundários, e a maioria deles a gente desconhece as origens, né, onde eles são estocados, e como que eles são degradados. Porém, algumas dessas rotas que a planta produz esses metabólicos a gente conhece. Então, nós chamamos de rotas sintéticas ou vias metabólicas. Essas vias vão dar origem a três grandes grupos de substâncias que são originadas ali, então, que serão denominadas metabólitos secundários. Nós temos os compostos terpênicos, os compostos nitrogenados e os compostos fenólicos. Como que a planta produz isso? Então, através do processo de fotossíntese, ela vai originar a molécula de glicose. Essa glicose vai passar por processos diferentes para se formar uma determinada substância, ou do metabolismo primário ou do metabolismo secundário. Aqui em vermelho mostra a rota para a formação de metabólitos primários. Então eu tenho ali a glicose entrando no ciclo acetilcoenzima A através do ácido pirúvico, e ali participando do ciclo de Krebs. Isso vai gerar energia através de NAD e FAD, que vão participar da cadeia transportadora de elétrons, levando então a produção de ATP pela célula. Caso contrário, caso essa glicose não entre nessa via, ela pode originar novas moléculas, né, maiores, através da aglomeração dessas moléculas de glicose. Então o agrupamento delas vai levar à produção de carboidratos, ou essa célula pode definir que essa glicose vá para uma via onde ela vai formar glicerol, e esse glicerol vai formar lipídios. Pode também a glicose entrar em outra via para a produção de aminoácidos, que seria a via do ácido chiquímico, ou a via ali da acetilcoenzima A, né, através do ciclo de Krebs, vai formar proteínas também. Caso a planta tenha produzido essas substâncias para participar do metabolismo primário, essas etapas se encerram por aqui. Porém, para composição de metabólitos secundários, a planta continua esse processo através dessas vias marcadas em rosa. Então nós temos 4 vias: a via do metileritrol e do ácido mevalônico, que vai originar os compostos terpênicos. No caso das substâncias fenólicas, as duas vias envolvidas é a via do ácido chiquímico e a via do acetato malonato, que vão levar à formação de compostos fenólicos. E a formação de compostos nitrogenados vai se dar através da via da acetilcoenzima A, que vai formar aminoácidos alifáticos, e eles farão parte ali então da molécula, compondo a molécula de compostos nitrogenados. Ou pela via do ácido chiquímico, a formação de aminoácidos aromáticos, e esses aminoácidos aromáticos vão gerar compostos nitrogenados também. Então são basicamente 4 vias, né? Sendo elas a via do metileritrol, do ácido mevalônico, do ácido chiquímico e do ácido malonato.
Lembrando que para a formação de compostos nitrogenados a gente tem a via do ácido chiquímico, que vai originar compostos aromáticos e assim as substâncias nitrogenadas ou compostos nitrogenados, ou a via da acetilcoenzima A, que vai formar aminoácidos alifáticos e assim gerando compostos nitrogenados. Aqui um mapa um pouco mais simplificado, onde através do metabolismo primário, né, do carbono, a formação de glicose, depois essa glicose vai entrar em ciclos específicos e formar precursores. Esses precursores entram nas rotas, a rota do ácido chiquímico, que vai gerar aminoácidos aromáticos e, portanto, compostos nitrogenados. Ou, ainda a via do ácido chiquímico, vai gerar compostos fenólicos. Outra possibilidade é que através do piruvato, onde entra na via da acetilcoenzima A, e aí a possibilidade da formação de compostos de aminoácidos alifáticos e a geração de compostos nitrogenados. Ou ainda o acetilcoenzima A entra na rota do ácido malônico, que gerará compostos fenólicos. Ou ainda a acetilcoenzima A, entrando na rota do ácido mevalônico, formará compostos terpênicos. Esses compostos terpênicos também podem ser produzidos através da via do metileritrol. Então temos três grandes grupos: os compostos terpênicos, os compostos nitrogenados e os compostos fenólicos, cada um com a sua característica química característica. Esses compostos terpênicos eles vão gerar subgrupos, assim como os compostos nitrogenados e os compostos fenólicos, que a gente vai desenvolver durante a disciplina de farmacognosia. Os compostos terpênicos eles vão ser formados através de uma molécula precursora que nós chamamos de isopreno. Esse isopreno, se alinhando com as outras moléculas, se agrupando com as outras moléculas de isopreno, vão formar a primeira substância do grupo dos terpenos, os monoterpenoides. E assim por diante eles vão aumentando essa quantidade de carbonos, sempre colocando mais um grupo isopreno. O que vai determinar então a composição desse grupo, que é praticamente essas cadeias de carbono. Notem que essas cadeias de carbono de monoterpenos, sesquiterpenos, são cadeias menores, que vão gerar os compostos aromáticos, e essas cadeias maiores vão originar os óleos fixos. Então os óleos essenciais do grupo dos terpenos vão sair daqui, e os óleos fixos vão sair dessas estruturas maiores. Então aqui nós temos as moléculas menores, né, vão formar óleos essenciais, então óleo de limoneno, mentol, citral, eucaliptol, ilinanol e outras moléculas, né, que se discute na disciplina de aromoterapia. Então esses compostos são formados através dessas vias. E como que a planta produz? Através então das duas vias, do ácido mevalônico e do metileritrol. Se for pelo ácido mevalônico, vem pela acetilcoenzima A, formando o precursor, que vai entrar na rota do ácido mevalônico, formando moléculas cada vez maiores. Ou através da via do metileritrol. Essa via vai gerar também compostos maiores. Então, se esses compostos forem pequenos, provavelmente se tornarão compostos aromáticos. Conforme eles vão ganhando mais cadeias de carbono, esses compostos se tornarão óleos fixos. Já os compostos nitrogenados, a gente tem basicamente o grupo mais importante na disciplina de farmacognosia, que a gente discute bastante, são os compostos alcaloides. Esses alcaloides são divididos de acordo com a sua característica química, né? E nós temos mais de 25 mil compostos. Eles têm uma característica específica, o que é o sabor, né, que é muito amargo, já para a planta evitar a herbivoria. Já as ações farmacológicas são inúmeras, né? Grande parte deles atuando como neurotransmissores ou bloqueando qualquer tipo de sinalização. Por exemplo, no caso da morfina, codeína e escopolamina, que tem ações específicas.
esses compostos alcaloides, eles são divididos em subgrupos de acordo com a sua estrutura química. Então nós temos os alcaloides pirrolidínicos, tropânicos, piperidínicos, pirrolizidínicos, quinolizidínicos, isoquinolínicos e os indólicos. Cada um, notem que nós temos tanto a estrutura química específica para cada um desses grupos, né, alguns exemplos de substâncias e os seus precursores biosintéticos. Notem também que as ações desses compostos são diferentes. Então, o grupo dos alcaloides tem uma ação muito variada. E para a planta produzir esses compostos, ela gasta muita energia e o precursor de determinadas moléculas pode passar por diversas etapas, e essas etapas podem ser muito custosas para a planta. Então, por exemplo, nós temos ali no caso da morfina, para a geração da morfina, passa por 16 etapas, né? E para a formação dos compostos precursores da morfina. Então, a planta, claro que ela vai produzir esses compostos de acordo com a necessidade e, claro que ela vai economizar o máximo de energia possível. Aí a gente tem um outro exemplo aqui da planta Nicotiana tabaco, né, que nós extraímos a nicotina. A nicotina tem vários efeitos também, e aí esses efeitos podem ser tanto para estimulação ou relaxamento de determinados animais. E aí, claro, isso vai controlar também pragas, porque a nicotina também funciona como um composto que vai gerar toxicidade para determinados animais. Os compostos nitrogenados já são mais estudados na parte toxicológica, por gerar, né, o gás cianeto, que vai formar a partir da quebra de moléculas de glicosídeos cianogênicos. Então essa quebra vai gerar esses compostos que vão bloquear a cadeia de respiração. Então eles vão interferir na cadeia respiratória celular, portanto o animal morre por falta de ATP. E aí nós temos alguns alimentos que devem ser preparados em condições específicas, com cozimento e temperaturas adequadas e tempo de cozimento também adequado, para que esses compostos sejam quebrados durante o processo de cozimento. Já os compostos fenólicos, eles são compostos que vão ser originados de duas vias, a via do ácido chiquímico, como mostra aqui em verde, e a via do ácido malônico. Essas duas vias vão se encontrar em determinado momento, gerando uma parte da molécula proveniente do ácido chiquímico e a outra parte proveniente do ácido malônico. Então notem aqui que uma parte da estrutura molecular vem do ácido malônico e a outra parte vem da via do ácido chiquímico. Então notem que nesse grupo de compostos, especificamente, a gente tem o encontro dessas vias. E aí o encontro dessa via que vai gerar os flavonoides. E aí nós temos vários tipos de flavonoides, né? Entre eles as antocianinas. O que vai mudar é somente o radical presente nesses compostos. Então notem que cada um desses compostos tem um radical diferente. Às vezes a mudança de um radical pode significar na alteração da coloração que será emitida através desses compostos fenólicos e também na ação farmacológica dele. Tá? Já os taninos, nós temos dois grandes grupos, né? Porém, de maneira muito generalizada, muito superficial, a gente pode falar que eles são do grupo dos compostos fenólicos também, né? Essas estruturas já são maiores, já têm alto peso molecular. Se nós notarmos aqui, alguns tipos de taninos são formados por flavonoides. Então observem que aqui eu tenho um grupo flavonoide, outro grupo flavonoide e outro grupo flavonoide. E essas plantas, na produção desses compostos, elas ligam os flavonoides, gerando então os taninos hidrolisáveis. As atividades podem variar de acordo com os taninos presentes
na planta, porém de forma geral os taninos têm ação antioxidante, cicatrizante, antisséptica e antibacteriano, justamente por conta da sua capacidade de complexação a determinadas moléculas. Então, alguns exemplos de plantas que nós temos aí, então aquelas plantas que têm sabor adstringente, que amarra na boca, são plantas que têm grandes quantidades de taninos. Aqui do lado direito a gente observa a complexação do grupo tanino com determinadas proteínas. Então observe as proteínas fazendo como se fosse um sanduíche e o tanino no meio. O tanino vai fazer ligação através de pontos de hidrogênio, se complexando com essas estruturas e tornando-se uma molécula, portanto, mais pesada. E aí há a precipitação desses compostos. No caso da nossa saliva, quando nós ingerimos algum alimento rico em taninos, esses taninos se ligam às proteínas que estão presentes na saliva, precipitam e dá a sensação de adstringência característica de algumas frutas, né? Por exemplo, a banana verde, caju, algumas uvas e assim por diante. E aí, obviamente, isso pode causar uma série de situações que nós vamos discutir lá na aula especificamente sobre taninos. Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Até a próxima aula.